Amém? Nós vamos louvar, nós vamos adorar a esse Deus maravilhoso. Eu peço às irmãs, irmã Vanessa, irmã Gedida. Glória a Deus. Peço às irmãs que venham até aqui. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te toda a obra em nossas vidas. Para cantar tem que tirar a máscara. Espírito e verdade. Senhor.
em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, Rei dos Reis, foi que nascia, Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, Rei dos Reis, foi que eu nasci, Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. O meu prazer é te louvar, ministrando louvor. O meu prazer é te adorar, ministrando louvor. Amém. Nós vamos continuar orando. Eu vou pedir a irmã Silmeis, vem até aqui, irmã Silmeis. Nós vamos continuar orando pela tua vida, pela tua família. Nós cremos que a oração está subindo, o Senhor está ouvindo. Crê somente. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. E neste momento, Senhor, nós estamos colocando as nossas vidas no teu altar. Nós te agradecemos por esta grande e rica oportunidade de falar da tua palavra, do teu amor e da nossa gratidão, Senhor, pelo teu cuidado conosco. Obrigado, Senhor, pela nossa igreja. Obrigado por cada um que aqui está. Deus, neste momento eu quero te colocar toda essa comunidade no teu altar, Pai. Deus, que o Senhor possa estar abençoando aquelas pessoas que estão enfermas, aquelas pessoas que estão tristes, desiludidas, desanimadas. Senhor, vai nos seus corações, animando, dando coragem, dando força, procurando, Senhor, se colocar diante de Ti, Senhor, porque Tu és a resposta para todas as nossas angústias e todas as nossas dores. Ó Deus, em nome de Jesus, visita cada lar, de cada pessoa que aqui está ouvindo, onde está chegando esta palavra. Ó Deus, que eles possam abrir o seu coração, para que nesta tarde eles possam dar lugar ao Teu Filho Jesus Cristo, para morar nas suas vidas, porque foi o Senhor Jesus que foi na cruz do Calvário, para que cada um de nós tivéssemos vida e vida em abundância. Muito obrigado por esta tarde abençoada. Abençoa o teu servo que vai trazer a mensagem, que ela possa ter guarida nos nossos corações e nos corações de todos aqueles que ouvirão essa palavra, que possam se render aos teus pés, porque, Senhor, Tu és digno de honra e de louvor. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós te agradecemos. Amém. Glória ao nome do Senhor. Nós vamos continuar adorando, louvando a esse Deus.
dessas irmãs que se aproximem. Você que está aí, você que está passando, você que está ouvindo, aproveita essa grande oportunidade. Vamos louvar, vamos adorar a esse Deus maravilhoso. É um culto de gratidão. Nós devemos ser gratos. Nós devemos ser gratos porque a nuvem escura da tua vida está passando, porque o Senhor é contigo. onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Meus irmãos, meus amigos, a palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a palavra de Deus, ela não mente, ela nos orienta, ela nos dá vida. Meus amigos, meus irmãos, você que está ao alcance da nossa voz, e você que vai assistir esse vídeo mais tarde, noutra ocasião, louvamos a Deus, porque Ele tem nos sustentado. Nós somos sobreviventes, nós somos pessoas privilegiadas. Em meio a essa pandemia, em meio a tanto desespero, aflição, angústia, nós estamos contando a nossa história, nós estamos contando os vivos, os que se recuperam.
Nós estamos contando a nossa história na pessoa e obra de Jesus Cristo. Deus tem nos dado vida eterna em seu nome. Por isso louvamos a Deus. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Começamos a tarde, estamos aqui para aproveitar você que está passando ao alcance de nossa voz e você que está nos visualizando nesse vídeo, para que você entenda que Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo perdoa os nossos pecados, Jesus Cristo nos salva, Jesus Cristo nos cura e Jesus Cristo voltará. Ele é Deus, Ele é o eterno Deus que morreu na cruz por nossos pecados, como nós acabamos de cantar. Meus irmãos, passamos já dos 4 meses, ou cerca de 4 meses, março, abril, maio e junho. Na segunda quinzena de março, nós fomos orientados a ficar em casa, a ficar em confinamento. E naquela época nós chamávamos de quarentena, mas já não sabemos mais como chamar, porque tem mais de 100 dias. Então é uma centena de dias que nós estamos guardados, resguardados, e agora saímos como criança que mora em apartamento. Saímos correndo. Idosos, crianças, velhos, homens, mulheres, meninos, meninas, todos com ansiedade de libertação. Com ansiedade de libertação do medo, da angústia, da enfermidade. Deus tem nos dado essa vitória. Nós somos sobreviventes. Devemos continuar nos cuidando, devemos continuar nos tratando, tomando remédio preventivos, esperando uma vacina que a gente não sabe quando vai chegar, mas devemos continuar fazendo a nossa parte. Deus fará o impossível e nós temos que fazer a nossa parte. Eu tenho dito que nós estamos como aquelas aves que Noé soltou na arca antes de descer com a sua família. Primeiro Noé soltou um corvo, depois uma pomba, depois outra pomba e uma terceira pombinha ele soltou, e a pombinha não mais voltou. E aí foi quando ele percebeu que estava na hora de sair da arca, de cultuar a Deus. Nós saímos das nossas casas, saímos do confinamento, saímos dos templos, viemos para as ruas para anunciar Jesus Cristo, verdade que salva, verdade que liberta. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a nossa mensagem que não muda. Essa é a nossa mensagem que é eterna. Essa é a nossa mensagem que nos traz salvação, vida eterna, nos faz amigos e irmãos eternos. Por isso, louvamos a Deus por estarmos juntos aqui nessa tarde, nessa noite preciosa, quando a palavra de Deus é anunciada, é cantada, para louvar e engrandecer o Deus eterno que fez o céu e a terra. O Deus criador dos céus e da terra também é redentor, também é salvador, também veio e habitou entre nós. Como homem, ele encarnou e ele viveu entre nós, e ele curou, e ele pregou, e ele fez grandes milagres e prodígios, e ele está entre nós, pronto a perdoar, pronto a salvar qualquer um que crê que ele é Deus, que ele é Jesus Cristo, o Senhor de nossas vidas, o Deus eterno. Eu quero anunciar-lhes o Evangelho através de uma parábola que Jesus contou, que para mim é mais do que uma parábola. É uma parábola, a Bíblia chama de parábola, porque ela é colocada ao lado de uma realidade para ensinar aos que estão em realidade, a realidade de Deus, a realidade do céu, aquilo que há, que nós não vemos, que os olhos não conseguem ver. Nós muitas vezes somos incrédulos e só acreditamos naquilo que vemos, só acreditamos na ciência, e nós estamos hoje com a ciência multiplicada, como assim disse a palavra de Deus: no final dos tempos a ciência se multiplicará.
E hoje a ciência está comandando o mundo, a ciência está ditando regras, e nós tiramos o chapéu para os cientistas, para os médicos, para os enfermeiros, para todas as pessoas que trabalham na área da saúde, são verdadeiros anjos, são verdadeiros heróis. Mas, meus irmãos e meus amigos, há uma opção eterna, há uma opção, um caminho eterno, e esse caminho eterno é seguro. É seguro porque não é só seguro para essa vida, mas é seguro também para a eternidade, nos dá vida eterna. E Jesus contou uma parábola que nos ensina sobre as coisas daqui dessa terra e sobre o céu. Mas também essa parábola é terrível, porque ela nos fala do inferno, ela nos fala de um confinamento eterno, de uma quarentena que não é quarentena, é eternidade, no Hades, no abismo, no inferno, sem Deus, sem salvação. Então a parábola do capítulo 16 de Lucas, a parábola do rico e de Lázaro, ela nos fala da terra, das coisas daqui, do Cronos. O Cronos é o tempo dos homens, é o relógio, são os dias, as horas, as décadas, os séculos, as eras, o Cronos, a cronologia, o calendário. E ela também nos fala do Kairos, do tempo de Deus, da eternidade, e nos fala de uma eternidade com Deus e de uma eternidade sem Deus. São duas opções, dois caminhos, mas para a salvação, para a vida eterna, há um só caminho. Há um só caminho, senhoras e senhores, e esse caminho é Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, aquele que foi morto e ressuscitou, e Ele morreu pelos nossos pecados. Então, Jesus conta a parábola do rico e de Lázaro. É uma parábola muito interessante, porque Jesus disse que havia dois homens, um muito rico e um muito pobre, e esses homens moravam na mesma cidade. E o pobre, ele se alojava ali na frente da casa do rico, esperando que jogassem alguma coisa para os cachorros, e ele comeria também as migalhas, os pedaços de ossos ou de carnes que alguém porventura jogasse para os cachorros, ele poderia aproveitar. O nome dele era Lázaro. O nome do rico não é dito na parábola. Jesus não se ocupa em dizer o nome do rico, porque o rico, ele vai para o inferno, ele será esquecido eternamente. Mas de Lázaro, que é aquele que foi socorrido por Deus, aquele que tem o seu socorro em Deus, somente em Deus, ele foi lembrado e Jesus anunciou o seu nome. Então Lázaro morava ali na rua, na frente da casa, do palácio, do castelo do homem rico. E o homem rico passava todos os dias por Lázaro, mas Lázaro era para ele um invisível. Ele não via Lázaro. E diz o Senhor que o rico vivia regaladamente, comia tudo que era bom, tudo que era saudável, gostoso, e ele tinha médicos, e ele tinha remédios, e ele tinha hospitais quando ele quisesse, e ele tinha tudo que o dinheiro pode comprar, ele tinha, só não tinha nada para cima. Ele não conhecia Deus, ele não dava valor às coisas eternas, ele vivia como se Deus não existisse. Mas um dia, senhoras e senhores, disse o Senhor Jesus que morreu o rico e morreu o pobre, e os dois morreram no mesmo dia, na mesma semana, no mesmo ano, no mesmo mês, na mesma hora, porque a eternidade é assim. O Cronos de Deus, o Kairos de Deus, o tempo de Deus, é assim. Todos chegamos na eternidade numa hora só, mesmo os que morreram há milhares de anos, e nós, os que vamos morrer há alguns anos, daqui a alguns anos, vamos chegar juntos. E chegou o rico e Lázaro na mesma hora, e eu já digo errado, porque hora é uma coisa daqui da terra, mas ele chegou no tempo de Deus, no Kairos de Deus, ele chegou na eternidade, os dois chegaram na eternidade. Eu sei o que é isso, senhoras e senhores, porque meu pai estava no hospital Getúlio Vargas, na UTI, e ele faleceu, e naquela noite faleceu um homem também,
E aquele homem, eu tive a oportunidade de evangelizar aquele homem e pregar o evangelho para ele, e ele abriu o coração para Jesus. E eu tenho a certeza que os dois chegaram, meu pai e aquele homem, chegaram os dois juntos na eternidade. Glória a Deus por isso, porque ele entregou a vida a Jesus naquela semana. E eu sei que os dois chegaram no eterno, no céu, juntos. Então, na parábola de Jesus, Lázaro e o rico chegaram juntos na eternidade. Só que um foi para o céu e outro foi para o inferno, senhoras e senhores. Triste fim daquele rico. Ele teve tudo nessa vida, disse Jesus. E Lázaro não teve nada. Mas depois da morte, se inverteram as coisas. Lázaro foi para o seio de Abraão, para o céu. E o rico foi para o inferno. E diz a palavra de Deus que o inferno era chama, fogo, não tinha água, não tinha refresco, não tinha nada para beber, senhoras e senhores, nada. E mesmo assim o homem não podia morrer, ele ia viver a vida toda, eternamente, o resto dos seus anos, ou todos os seus anos dali em diante. Mais uma vez eu erro, porque não é anos, não é tempo, não é era, não é cronos, é kairos. O tempo na eternidade é sem fim, não para. E aquele homem foi viver no inferno eternamente, sem Deus, sem salvação, sem água, sem comida, sem prazer, sem dormir, de dia e de noite, como se lá tivesse dia e noite, e lá não tem, como disse. Mas, meus irmãos, aí aquele homem rico viu, foi dado a ele o privilégio de ver Lázaro no seio de Abraão, no conforto. E ele estava ali no inferno. E ele disse a Abraão, fez uma oração. E ele disse: Pai, manda que Lázaro coloque um pouco d'água na minha boca, que eu estou aqui morrendo de sede. E pai Abraão disse a ele: não se pode ir daqui para aí, nem daí para aqui. Não se pode passar, existe um abismo entre o céu e o inferno. Não se pode passar de um para o outro. Essa é uma realidade que a palavra de Deus nos ensina e foi dita na parábola de Jesus. E, meus irmãos, o rico mais uma vez insiste, e ele diz: então, pai Abraão, deixa que Lázaro vá na minha casa, porque eu tenho 5 irmãos, e para que esses irmãos saibam o que é o inferno, e que eles não venham cair aqui no inferno como eu estou aqui nesse inferno. Mais uma vez, pai Abraão diz: não, isso não é possível. Isso não é possível, porque eles têm lá na terra Moisés e os profetas, ou seja, eles têm Bíblias. Que eles ouçam a palavra de Deus pregada numa praça, que eles ouçam a palavra de Deus anunciada nos rádios, pela internet, na televisão, nos programas, que eles escutem os seus semelhantes, que eles ouçam a esposa, o esposo, o filho, que tem o evangelho, que prega todos os dias, que eles ouçam. Eles têm Moisés e os profetas. Mais uma vez o rico pede a pai Abraão: não, pai Abraão, mas se um morto que está aqui do lado de cá ressuscitar e for a eles vão acreditar. E aí pai Abraão, que sabe de todas as coisas, disse: eles não se convertem com a palavra de Deus, eles não se convertem com Moisés e Elias pregando, com os profetas e com Moisés pregando todos os dias. Eles não se converterão ainda que um morto ressuscite. E foi o que aconteceu, senhoras e senhores, porque Jesus morreu e ressuscitou, e eles não acreditaram. E então, meus irmãos, a palavra de Deus, Jesus nos ensina muitas lições nessa história, e eu quero aprender com os irmãos algumas histórias que fiquem no nosso coração, gravadas em nossa mente, e sirva para a nossa salvação,
para o nosso enlevo espiritual, para nos aproximarmos de Deus. Primeira lição que a palavra de Deus nos ensina, é que Deus está registrando tudo. O rico e o pobre estão visíveis aos olhos do Senhor. Deus está registrando tudo. Ninguém pense que está oculto aos olhos de Deus. Você pode estar oculto aos olhos da sua esposa, você pode estar oculto aos olhos do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, mas você não está oculto aos olhos de Deus. Eu passei um dia desse na PE22, ali tem vários motéis, e ali estava entrando um homem num carro branco, eu não sei quem é, o carro estava com vidro fumê, todo fechado, e ele parou na frente do motel, e o cara lá do motel, o recepcionista, estava vendo um homem que ia consertar a placa do motel, e quando ele viu chegando um carro, um cliente, na hora do almoço, ele foi abrir a porta, o portão do motel, e ele abriu o portão do motel, o homem entrou, e eu estava observando isso, não vi ninguém que estava dentro do carro, e ele entrou para lá para dentro. Talvez ele tenha ido com a esposa, mas é muito difícil, porque a maioria não leva a esposa para o motel. Provavelmente era uma pessoa do trabalho, estava aproveitando a hora do expediente, a hora do almoço. E eles entraram ali e eu fiquei pensando, senhoras e senhores, Deus está vendo, Deus está vendo. O homem não está vendo, a esposa não está vendo, a esposa pensa você estava no trabalho, ele estava no trabalho. O marido pensa, ela estava no trabalho. Pode ser oculto aos homens, mas não é oculto a Deus. Deus está vendo o seu pecado. Deus tem olhos, chamas de fogo, diz o Apocalipse capítulo 1. Jesus é aquele que tem os olhos como chama de fogo, que vê dentro da sua alma, vê o seu coração. Ele sonda a sua alma, o seu interior. Então ele sabe o que vai no profundo do seu ser, do meu ser. Ele vê também o pobre, vê o rico. Ele vê as ações do rico, ele vê as ações do corrupto, ele vê as ações do honesto. Deus registra tudo. Essa é uma lição preciosa dessa parábola, senhoras e senhores. Acordem, despertem enquanto há tempo. Deus está vendo tudo. Nós estamos nos últimos dias. Arrependam-se, voltem-se para Deus. Segunda lição: a fome dá ao pobre o direito sagrado de importunar o rico. Você já ouviu essa palavra? Se você já ouviu essa palavra, você tem mais de 50 anos. A fome dá ao pobre o direito sagrado de importunar o rico. Essa palavra estava registrada na cartilha de ABC. Quando eu era menino, lá no começo dos meus estudos, nós usávamos a cartilha do ABC e a tabuada. E na cartilha do ABC tinha vários ditados. E um dos ditados da cartilha do ABC era esse: a fome dá ao pobre o direito sagrado de importunar o rico. Senhoras e senhores, muitos perguntam assim: por que Deus deixa tantas pessoas passando fome? Não é Deus que deixa tantas pessoas passando fome, senhoras e senhores, porque há alimento na terra para alimentar 10 vezes a população mundial. Mas a concentração de renda, os ricos são cada vez mais ricos, e muito mais do que naquela época. Naquela época tinha muitos pobres e tinha ricos, mas hoje tem muitos ricos, muito mais, e muito mais pobres. E por que isso, senhoras e senhores? A concentração de rendas. Mas Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo do seu alto e sublime trono. Terceira lição: as oportunidades não são iguais. As oportunidades não são iguais. Alguém diz, mas ele é pobre porque não trabalhou, porque é preguiçoso. É mentira. As oportunidades é que não são iguais. O mundo em que nós vivemos não pratica justiça. E eu não estou fazendo aqui um discurso político, mas a palavra de Deus fala contra a injustiça. As oportunidades não são iguais. E ali estava um pobre, muito pobre, com lepra, doente, coçando as suas feridas na frente da casa de um homem muito rico.
esses valores são mundanos e vão passar, porque o justo juiz está vendo todas as coisas, e ele vai julgar, e ele vai condenar, e já está condenado todo aquele que vê o pobre e não o ajuda. Por isso, senhoras e senhores, nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, ensinar o que Jesus Cristo nos mandou, mas também a lição que nós recebemos da palavra de Deus é que o acúmulo de riquezas afronta a Deus. O acúmulo de riquezas afronta a Deus. Deus está vendo tudo. Os poderosos, ricos e poderosos, que cada vez enricam mais, eles estão na mira de Deus. Deus há de os trazer o infortúnio, se não nessa terra, mas depois da morte, segue-se o juízo. Também outra lição, a morte é democrática. Todos vamos morrer um dia, senhoras e senhores, por isso que precisamos estar preparados. A parábola nos diz que no dia que morreu o rico, morreu também o pobre. A morte é democrática. A morte mata o governador, mata o presidente, a morte mata o senador, mata o juiz, mata o réu, a morte mata o ladrão, a morte... Quer ver um exemplo bom? É naquela cruz onde Jesus estava do seu lado direito um ladrão, estava do outro lado um ladrão. Então todos morrem, senhoras e senhores, morre o justo e morre também o ímpio. A morte é democrática e nós precisamos estar preparados. Por isso que a palavra de Deus nos diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Mas ainda temos mais: o céu é a casa de Abraão. Quem é Abraão? Abraão é o pai da fé. Todos os que creem são filhos de Abraão. Deus coloca nessa parábola a figura de Abraão para nos dizer assim nessa noite: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você crê em Jesus, você é filho de Abraão. Jesus chamou Zaqueu de filho de Abraão, porque ele creu em Jesus. E Abraão era um cobrador de impostos. Abraão era rico. Zaqueu era cobrador de impostos. Zaqueu era rico. E Jesus chamou Zaqueu de filho de Abraão. Então, se você é filho de Abraão, se você crê em Deus, você é filho de Abraão. O céu é a sua casa. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. A casa de Deus é casa de Abraão, é casa de todo aquele que crê. Também, senhoras e senhores, a palavra de Deus nos ensina que não há comunicação entre os vivos e os mortos. Se você já viu alguém se comunicando com os mortos, é coisa de Satanás. Não é coisa de Deus. É coisa de Satanás a comunicação com os mortos. E não é com os mortos que uma pessoa está se comunicando, mas ela está se comunicando com Satanás. Satanás é o pai da mentira e ele engana muitas pessoas, milhões e milhões. São filhos e filhas do diabo porque se comunicam com ele. Buscam no diabo, e a doutrina, a religião que mais cresce no mundo hoje é o satanismo. Comunicação com os mortos não vem de Deus. A palavra de Deus abomina a comunicação com os mortos. Por isso, nessa parábola também aprendemos que não há comunicação entre os vivos e os mortos. Não há comunicação entre os que estão no céu e os que estão no inferno. Não há comunicação nenhuma. Não se pode ir do céu para o inferno como se tivesse voos todas as horas, ou trem, ou ônibus, ou Uber. Não se pode fazer esse trajeto, por isso não há comunicação entre eles, entre o céu e o inferno. E também não há comunicação entre o céu e a terra. Só a oração feita em nome de Jesus. Só a oração feita em nome de Jesus. Jesus é o único mediador entre o homem e Deus. Nós podemos orar em nome de Jesus. Nós podemos orar e o Espírito Santo de Deus nos ajudará intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Mas nunca nós poderemos
pedir a intercessão de um santo, nunca poderemos pedir a intercessão de um anjo, nunca poderemos pedir a intercessão de Maria ou de qualquer outro, porque isso não está na palavra de Deus, senhoras e senhores. Fique bem claro isso, que a palavra de Deus só nos ensina a orar em nome de Jesus, em nome de Jesus, orar ao Pai que está nos céus, em nome de Jesus, e com o apoio, o auxílio do Espírito Santo que nos ensina, que intercede por nós. Mas para terminar, senhoras e senhores, quero dizer também que a condenação é viver sem considerar Jesus. Aquele homem rico não considerava Deus, não considerava o próximo. Considerar Deus é considerar também o próximo, porque o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aquele homem não amava a Deus, e a prova que ele não amava a Deus é que ele também não amava o próximo. Então, senhoras e senhores, condenação é viver sem considerar Deus, sem considerar Jesus. E o próprio Jesus, no capítulo 3 de João, falando a Nicodemos, ele disse que a condenação é essa: que o Filho de Deus veio ao mundo, e os homens não creram nele, e os homens não aceitaram ele. Essa é a condenação. Não é pelas obras que o homem é salvo, mas é por considerar Deus. O homem é salvo por considerar Deus, por considerar Jesus, por crer em Jesus, é que nós seremos salvos. Então, senhoras e senhores, condenação é viver sem considerar Jesus. O inferno é um castigo sem volta, não tem volta. O inferno é um lugar de suplício eterno, não tem volta. E o céu é de verdade, o céu é de verdade. Deus está a nos esperar e a buscar e salvar o que se havia perdido, e a procurar os verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. O céu é de verdade. O tempo do fim está próximo, senhoras e senhores, e nós estamos percebendo nas epidemias, nos terremotos, nas tragédias que têm se acumulado mundo afora, nas guerras, nos rumores de guerras, na apostasia. Muitos deixaram a igreja nos últimos tempos, senhoras e senhores. O fim está próximo. Jesus disse na sua carta aos Efésios, na sua carta à igreja de Laodiceia, capítulo 3, verso 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está às portas, ou à porta. Jesus está voltando. O céu é de verdade. E quero terminar dizendo que a oração é coisa de vivo. A oração, senhoras e senhores, não é coisa para mortos. Morto não ora. E ainda que o rico tenha orado no inferno, ele não foi atendido, ele não foi correspondido. Pai Abraão não o atendeu, Deus não o ouviu, não deu crédito a ele, porque a oração é coisa de vivo. Os anjos não oram, querubins, serafins não precisam orar, eles estão diante de Deus. Oração é coisa de vivos. Então ore, abra o seu coração e peça para Jesus entrar em sua vida. Arrependa-se, creia em Deus, e Ele salvará você da morte eterna, do castigo eterno que se abrevia. Só em Jesus a salvação, só em Jesus a vida, só em Jesus. Deus nos abençoe, Deus nos dê a graça. E você que esteve ao alcance da nossa voz, se deseja entregar a sua vida a Jesus, nos procure enquanto há tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho mau, converta-se ao Senhor. Deus lhe perdoará e lhe salvará. E quando você tiver de partir dessa terra, você saberá para onde vai: para os braços de Deus,
para o seio de Abraão. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Deus abençoe. Vamos cantar mais uma música. O número do hino é o 259, A Última Hora. Glória a Deus, amém? Nós vamos encerrar os trabalhos. Estamos, na verdade, aqui numa condição única.
como assim foi anunciado a palavra. Vamos encerrar com oração. Tem alguém para Cristo? Tem alguém que deseja entregar, como assim já foi anunciado, como assim já foi convidado? E aí ficamos também na oportunidade de também convidar para o próximo sábado outro culto evangelístico que vai ser realizado aqui bem próximo da feira, em frente da padaria Galdino, na rua Fenelon Ático Leite, aqui bem próximo, na primeira etapa. Assim estamos, na verdade, com o coração aberto para anunciar Jesus. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, obrigado por esta oportunidade, Senhor. Nós aqui, Pai, estamos, Pai, satisfeitos, Senhor, por ter ouvido, Senhor Deus, da tua parte, Senhor, através do teu servo, pastor Edivan, aonde, Pai, aqui, nós, Pai, estamos encerrando este trabalho com a certeza, Pai, a certeza que a mensagem, Senhor Deus, que assim desceu do céu, Pai, alcançou as vidas que aqui, na proximidade, Senhor Deus, chegou a ouvir. Nos dá, Pai, a alegria de voltarmos para nossas casas, Pai, e que assim possamos, Senhor Deus, ter uma noite em Tua presença. Pai bendito, visita, Senhor Deus, a cada família aqui representada. Estaremos, Senhor Deus, aguardando a Tua direção, para que nós possamos, Senhor Deus, continuar propagando o Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, por todo este dia, Senhor Deus. Nos dá, Senhor Deus, sempre a condição de estarmos, Senhor Deus, continuando, meu Pai, mesmo com as adversidades da vida, com a certeza, Senhor Deus, que estamos esperando a volta do Teu Filho amado. Em nome de Jesus, Pai, com perdão dos nossos pecados, nós já Te agradecemos. Amém e amém.